Silva. Opa, voltei de peito aberto, coração cheinho de alegria. E a partir de agora vamos falar com o papo de boleiragem hoje aqui, nesse primeiro programa de 2026 para você, né, garotinho? E com muita satisfação, hoje nós estamos recebendo aqui na equipe Feras do Rádio, né, o senhor Fernando Oliveira Morini Filho, conhecido Zenga, né? Hoje presidente do Internacional, mas já jogou muita bola, hein? Já jogou muita bola o Zenga. Tá aqui também o Caetano Bego, tá aqui com a gente também o Alessandro, né? Dos veteranos de Franca, fazendo um brilhante trabalho, né? Aí nos veteranos de Franca, realmente divulgando realmente essas feras que jogam futebol, não só em Franca, mas também na região. Zenga, aquele abraço, boa noite. Um abraço, boa noite, Marcos Silva, Alessandro, Caetano. É um prazer estar aqui participando do programa mais uma vez, poder bater um papo bacana. Caetano Bego, aquele abraço, boa noite, tudo bem? Boa noite, Zenga, Alessandro. Tudo bem, graças a Deus. Vamos começar o trabalho de 2026, né? Vamos trazer essa molecada veterana para o pessoal conhecer. Entre aspas. Alessandro, aquele abraço, boa noite. Boa noite, Marco, Zenga, Caetano. O programa número 1 tem que começar com o número 1, né? Para dar sorte tem que começar com um grande goleiro. Então hoje nós vamos escutar as histórias aí. Mas quem jogou mais? Alessandro ou jogou o Zenga? Eu acho que foi o Zenga. Olha o nome italiano, né? Alguma semelhança, né? Estava conversando com ele hoje, né? Que é do Walter Zenga, Copa de 90, 90, né? 90. Ele vai contar essa história aí também. Mas foi por causa dele que você começou a jogar no gol, Zenga? Não foi por causa dele, não. 90 eu era menino, eu tinha 7 anos, não, acho que nem imaginava ainda jogar no gol. Mas o zagueiro Samuel colocou esse apelido, na época a gente estava jogando uns jogos. Na época eu acho que era o Regionais pela Associação Atlético Francana, e o Samuel falava que eu parecia com ele, né? Eu acho que não era nem pelo futebol, era mais pela aparência física. Chanelzinho, né? Cabelo Chanelzinho. Agora, Zenga, por que você escolheu a profissão de goleiro? Marcos Silva, as coisas aconteceram, sabe? Assim, eu me recordo quando era menino, a gente ficava brincando na rua de reba, né? E eu comecei a perceber que era a posição que eu mais me saía bem. Então foi acontecendo, foi brincando na rua, brincando com os amigos. Na hora que viu, já estava jogando gol. E que saudade dessa prática do futebol, que é jogar reba, né? É aí onde se surgia goleiros e se surgia também grandes batedores de falta, né? Porque onde você ia tinha aquela brincadeira de reba. Para o pessoal que é mais novo, né, que não sabe, tem o gol ali, aí fica 2 pessoas no gol e 2 para chutar. Aí os 2 defendem, se der rebote, tenta ali fazer o gol. Né, Zenga? Ali que surgia realmente os grandes goleiros e também os grandes batedores de falta, né? Com certeza, Marcos Silva. Antigamente a gente ficava na rua, né? Brincava de reba, de golzinho, então acredito que a prática, o desenvolvimento era muito maior. Né? Esse 1 a 1, golzinho na rua com pedra, chinelo, né? E hoje não tem isso mais, tanto que as escolinhas de futebol hoje explodiram, porque eu me colocando, né, a minha visão, eu não deixo minha filha atravessar a rua, né? Não só a violência, mas questão de número de carro, né? Eu sempre morei ali na Vila Imperador e a gente brincava ali. Eu lembro no final de semana a gente fazia golzinho ali, brincando de reba no portão dos vizinhos, e não passava um carro. Hoje a gente não consegue ficar 1 minuto na rua sem passar em carro. Então ficou muito perigoso, né? E eu acho que esse desenvolvimento do 1 a 1, gol a gol, bater falta, os atletas, os jogadores se desenvolviam muito mais do que hoje. Eu acho que o goleiro é um pouco do dom, né? Eu falo também que todo goleiro é meio frustrado que não sabe jogar na linha, né? Mas muitos é porque vai pro gol e acaba sendo diferenciado, pelo menos foi no meu caso, né? Não era um dos craques na linha, era mediano, mas ia pro gol, não saía mais, então a gente acaba virando goleiro, né? Não quis ir jogar basquete, foi jogar no gol, né, o Alessandro, né? Tem quase 2 metros de altura. No campo, assim, eu era atacante, né? Mas eu era lento, né? Aí eu ia pro gol, não saía mais, tinha raiva, mas não teve jeito. O dom tá no sangue, né? Não sei se é o caso do Zenga, né? Mas
Aí esse é bom demais, né? Você vai se lapidando, né? Igual tá falando, rebatida, né? Gol a gol, goleiro quantas e quantas vezes, né? Chuta a bola na parede para poder fazer treinamento, é o que tá faltando hoje. A molecada, a categoria de base, ela vem sem essa base que antigamente tinha, né? Agora, Zenga, fala um pouquinho da sua história no futebol. Bom, eu sempre joguei na Associação Atlética Francana, né? Eu treinei muito tempo com o Maurão ali no Guanabara, no campinho de terra. E sempre ali, sempre no Francana. Nunca joguei em outra agremiação na cidade. E depois dali da base, inclusive quem me subiu para o profissional na época, que era o treinador de goleiro, foi o Ivo. O Ivo, tem muita gratidão por ele, porque ele que me proporcionou tá ali em 2003, comecinho em 2003, a gente poder estar junto ali na equipe profissional. E ali no Sub-20, quando você subiu para o profissional, no Sub-20, quem que jogava com você, o Zenga? Nossa, nós tínhamos um timaço, hein? O Diogo já estava no profissional, né? Mas era eu no gol, tinha o Nenê, goleiro, Douglas Martins, o Robinho, Lelinho, o Rinaldi, né? Hoje o Samuel, zagueiro, passou com a gente também. O Samuel hoje ele está como treinador do Sub-20 do Novo Horizontino, estava no Cuiabá também. Então tinha uma turma boa naquela época ali. Tinha uma turma bacana ali, viu? E a maioria subiu profissional. A maioria subiu o Dimba, né? A maioria desses meninos conseguiu estar no profissional. Estava naquele time de 2002, né? A maioria estava subindo. Às vezes eu subia, né? Na época era o Marcelo Flores, o Diogo, o goleiro Gatinho, né? E eu às vezes subia para treinar lá também. Mas aquela época lá era. Aí em 2003 o Ivo assumiu o treinamento de goleiro e me levou. Né? Naquela época era mais difícil de jogar. O Flores estava bem, o próprio Diogo estava bem pra caramba também. Bacana, época legal. Igual você falou do Rinaldi, do Douglas Martins, Lelinho. Nesse vestiário, qual que era o mais fácil de mexer e o mais encrenqueiro? Douglas era muito enguiçado dentro do campo. Ser chato, né, o Caetano? Assim, eu sempre fui mais centrado, sempre fui na minha, né? E eles sempre interagindo com todo mundo, irritando as pessoas. Mas tem que ter, isso aí faz falta, cara. Tem que ter essa animação, sim. O César Goleiro está mandando um abraço para você, viu, Zenga? Cezão é fera. Abraço, Cezão. Tá certo. Agora, Zenga, no futebol amador, né, depois que você deixou o profissional aí pela Francana, você começou a jogar nas equipes amadoras da cidade. Nesse período que eu estava no profissional, eu estava cursando educação física, né? E assim que eu formei, eu parei de jogar profissionalmente. Formei ali no final de 2005, né? No início de 2006. Eu comecei a jogar no Inter. Assim que eu parei em 2005, eu comecei a jogar no Inter, né? Fui convidado. E o pessoal me tratou muito bem lá. Eu, como atleta ali, estava comigo, né? Mas rapaz, ele quase não ia. Quando precisava, a gente dava um jeito de levar ele. Mas era bem mais velho que eu, né? O Tomás ele deve ter o quê hoje? Uns 55 anos. Mais ou menos Tá por aí já. É porque eu treinava lá no Inter com você e ele já jogava no gol lá, né? Então, ele é uns 65. Então já passou dos 60. Já não paga ônibus mais. Mais de 15 anos mais velho que eu. Realmente, o amador naquela oportunidade era bom demais, né, o Zenga? Era bom. Ali no Inter, eu vejo hoje, assim, Adriano, Marcos Silva, desculpa, é que as pessoas prostituíram o negócio, cara. Eu joguei naquela época, porque eu gostava do clube, né? E hoje virou uma fonte de renda. Hoje, se você não tiver dinheiro, você não monta time. Né? Então, assim, a gente... Não que não tenha amor hoje, né? Mas eu não jogava profissionalmente, não era a minha profissão. Então eu jogava ali porque eu gostava do clube e não fazia questão de ganhar dinheiro para isso. Na verdade, alguns dirigentes, Zenga, proporcionaram isso para os jogadores, né? E se eles não começam a pagar, o jogador hoje estava jogando por amor ao clube. Mas só que chega uma oferta para um cara
que está precisando de um dinheirinho esse, Sim, não tem como ele negar. sim, não Então, tem, eu não acho tem. que boa parte disso aí é da diretoria, do Zenga. Não, concordo. Eu acho Concordo. que se a diretoria fosse um pouquinho mais financeira, você quer jogar pela camisa do Inter, do Palmeirinho, coisa, não vou te pagar nada, vou te dar um bichinho, que a gente conversou, um bichinho daqui, uma coisa daqui. Mas hoje não, hoje o cara está oferecendo 11 mil, 10 mil, 5 mil, para tirar um jogador de um time do outro, varziano. Não tem como o cara recusar, né? Muitos não tem, se bobear, não ganha isso mensalmente. Não ganha de jeito nenhum. Então, assim, como recusar? Então, não estou falando que é culpa de A ou B, mas o sistema funciona dessa forma hoje. Prostituiu, né? Sim. Agora, Zenga, você defendeu a camisa da seleção da Liga, né, que foi tricampeã do estado. Naquela oportunidade que você jogou, ficou na terceira colocação, é isso, né? Foi. Depois eu estive, quando foi campeão também, eu estive junto com o Betinho. Eu esqueci de colocar aí, é verdade. Um time bacana. Aquela época eu estava no Palmeirinhas, eu acho que foi 2008, se eu não me recordo. 2008 ou 2009. Né, era um timaço que a gente tinha. Nessa oportunidade, eu acho que na semifinal a gente saiu lá em Tupã, né? Acabei falhando lá também. Mas a turma, aquele grupo era muito bacana. Naquele jogo, né, o pessoal disse que você treinou muito, né? No jogo, o que aconteceu? Eu nunca coloquei isso, nunca falei para ninguém. Eu acho, já faz tantos anos, eu acho que é legal colocar. Aquele jogo não era para nem ter viajado. Eu estava com um problema no nervo ciático e eu viajei. Quem estava com a gente era o Juninho, goleiro, e o John Leno. E nenhum dos dois viajou. Viajou só eu, fui no sacrifício, à base de remédio. Na época o Edilson era preparador físico. O Edilson foi na farmácia comigo, inclusive ele conseguiu pegar um remédio lá para mim, porque ele era bombeiro, porque eu estava com muita dor. Então, assim, não era nem para eu estar naquele jogo, né? Fui no sacrifício, mas o que a gente vê, o que a gente fica sabendo é a falha, não é o problema que a gente estava tendo. Mas eu fui para ajudar, né, o Caetano? Eu joguei a competição inteira, comecei a sentir essas dores e na viagem não foi nenhum goleiro, foi só eu, não tinha nenhum reserva no banco. Marcos, sabe o que me deixa assim engrandecido? Eu não sabia desse percurso do Zenga e eu estou direto conversando com ele. Olha o tanto que a gente precisa buscar mais esses veteranos, resgatar mais. Não sabia que ele jogou o campeonato de liga, não sabia que ele jogou na Francana, não sabia que ele... Puta, é um exemplo de pessoas que a gente não consegue destacar. Você pode perguntar, eu acho que se perguntar no internacional, são poucas crianças que sabem disso. E o Zenga saiu de goleiro, de atleta, para ser presidente, né, Zenga? Também foi acontecendo isso, né? Eu sempre gostei muito do Internacional, quando eu fui para lá, eu sempre fui muito bem tratado, então a camisa, quando eu vesti, e fiquei um tempo afastado de lá, né, sempre torcendo, mas o pessoal me convidou para fazer parte da diretoria, na época o Edmar, que era o presidente, e eu fui com muito prazer poder estar ajudando o clube, e lá dentro as coisas foram acontecendo, hoje como presidente. E hoje com uma nova estrutura o Internacional, né, Zenga? Marcos Silva, o clube ele vem passando por um processo, né? As coisas mudaram muito, né? Eu acho que assim, o presidente que mais fez no clube foi o Wilson, ele teve seus méritos, né? Mas era outros tempos, naquela época a prefeitura ajudava muito. Por exemplo, aquela piscina ela foi construída em 82. A prefeitura praticamente colocava, na época do Sidney Rocha, acredito, os funcionários da prefeitura para ajudar a construção, entendeu? Hoje não, né? Não. Você pode fazer mais isso, né? Não, hoje Marcos Silva, eu tenho a prefeitura paga um aluguel para o clube para desenvolver as aulas de natação lá. Eu estou dando um exemplo aqui. O nosso poço queimou e eu pedi um caminhão-pipa para a prefeitura, porque a gente, cada vez que a gente faz a filtra lá e joga água fora, ali vai 20 mil litros de água fora. Então a gente pediu, eu falou, não posso, porque se a gente colocar um caminhão aí e alguém te denunciar, aí é uma instituição particular. Mas é um convênio que tem com a prefeitura, né? Então, assim, às vezes pode ter um bom senso aí, né? Mas assim, tem mais dificuldade, né? Porque é uma instituição, é um clube privado, não é público. Na verdade é uma sócia. O senso para maldade é melhor do que para bondade. Aumentou. Hoje as pessoas querem... Estão vigiando para poder criticar. Só que,
faz o segundo ou terceiro ano que eu estou com vocês lá no Inter, rapaz, o clube mudou da água para o vinho. Não é porque você está aqui, não. Eu falo em termos de pintura, de estrutura, de cuidado. O clube é muito antigo, né, Caetano? Então, assim, e tem muita dificuldade financeira, né? A gente vem passando um processo de mudança, tentando se reinventar e, à medida do possível, tá melhorando a estrutura, que é muito antiga. E aquele detalhe, viu, Caetano, Alessandro, tem coisas que acontecem na vida da gente e às vezes a gente lamenta, a gente fica triste, fica ali, por que está acontecendo isso? E olha só, de semana passada nós tivemos realmente um tempo feio aqui em Franca, destruiu praticamente ali as arquibancadas do Internacional, mas veio para quê? Para melhorar, né, Zenga? Eu conversei com o Zenga. Porque já tinha um projeto de fazer essa reformulação, né? Aí com essa ventania que deu, acelerou esse processo. Sim, né? ali eu já venho programando, já tá fazendo essa melhoria, mas sempre vai ficando para trás, né? Conversei essa semana com o Caetano, o Alessandro estava perto. Que, assim, eu não lamento, viu, Marcos Silvio? Eu não tenho medo das coisas e eu acredito que acontece para a gente melhorar. É para melhorar na vida, qualquer dificuldade que a gente enfrenta é para melhorar. Então, assim, ali aconteceu e a gente vai fazer uma reforma lá que vai ficar a coisa mais linda. Marco, é uma coisa linda. Eu estava conversando com o Zenga, se é a cabeça de outra pessoa, vamos jogar tudo no chão. Ele teve um pedreiro de consciência boa, falou, não, Zenga, vamos restaurar. Isso é uma madeira que vai ficar 50, 60, 200 anos aqui e não vai acabar. Então, é uma pessoa que é sensata, esse carpinteiro seu. É carpinteiro, é um amigo nosso, o filho dele treinou lá já também, e ele sempre falou muito bem da arquibancada. Nossa, coisa linda, hoje não se faz esse tipo de trabalho. E chamei ele subiu lá e falou, não, cara, você vai passar, seu filho vai passar, seu neto vai passar, isso aqui vai continuar. Então, reforma, vamos restaurar, que tem uma história ali, né? Aí o pessoal da estação precisa colaborar com o Inter, né? Ali realmente os grandes empresários ali daquela região precisam ajudar o Internacional nessa restauração ali, principalmente da arquibancada, né? Igual o Marco, eu estava com o Zenga, foi segunda, Zenga? Que dia que foi? Foi segunda que nós fomos lá? Sábado. Cara, ao tanto que tem para ser explorado aquele Internacional de muro, eu não vejo uma propaganda pintada. Não está conversando com ele porque ninguém quer, ninguém procura para me ajudar. E tem muito espaço para poder divulgar lá. E outra coisa, né? Eu acho que a gente está fazendo aqui, assim, querendo não falando do veterano, é para trazer as histórias, porque muitas coisas ficam presas na gaveta, né? Até eu falei pro Zenga lá que eu cheguei em Franca aqui, eu morava ali perto, né? Aí um dia estava treinamento de goleiro, entrei lá, aí eu fiquei apaixonado pelo clube, assim, logo que entrei, que eu sou pelo Palmeirinha, pelo Internacional, e aqueles troféus, aquelas histórias, ela tem que sair da gaveta, a gente tem que fazer um trabalho, sei lá, um museu virtual, sabe? Para contar essas histórias, porque é muito bonito, é igual vocês têm conhecimento de muitas histórias aqui, tanto do futebol amador como do futebol profissional. O Inter, o Palmeirinhas, Miramontes, que foram os primeiros clubes de Franca, tem muita história. Então vamos ver se a gente consegue resgatar os troféus, né? Porque às vezes fica um troféu empoeirado lá, igual falar, a molecada, a nova geração, não tem nem conhecimento do que foi, do que representou cada título desse. As dificuldades, por exemplo, você jogando machucado, por exemplo, então são coisas que vivenciam no futebol. E eu acho que essas histórias têm que estar no holofote, né? E parabéns aí por esse trabalho, né? Que a gente possa colaborar e para trazer essas histórias aí, fazer uma exposição, né? O Marco fala que ele quer fazer uma exposição, vamos batalhar para que isso aconteça, né? Agora, Zenga, o que é mais fácil, atleta ou presidente? Atleta, viu? Atleta, né? Atleta. Chegar com uma camisa pendurada é muito mais fácil, né? É mais fácil. Agora, Zé, quem foi o melhor goleiro da sua época? Na sua opinião, aqui em Franca? Aqui em Franca, é um pouco mais novo que eu, mas é mais ou menos da minha época, sempre foi, e está até hoje na atividade, é o Thiago, cara. O Thiago era... Do Planalto? O Thiago. O que tá com a gente Tá agora. com o Inter com nós, né? O Thiago... Está indo para a Vila Tião no Campeonato Varziano, parece. Ele sempre se destacou, o Thiago. E é um cara que não gosta de perder de jeito nenhum, né? Rapaz, mesmo mexer com o marimbondo, tá com derrota. O próprio Juninho também, você tá doido, Juninho era brincadeira. E você que está acompanhando, né? Que você está no dia a dia, que nem o Clube Internacional, né? Porque, na minha opinião, uma das posições que mais evoluiu foi a de goleiro, né?
por causa dos treinamentos, né? E até a gente está conversando essa semana aí com o irmão, né? Que é que vai ser um dos convidados também, porque ele faz... É um trabalho de base para o goleiro que é muito importante para o crescimento, né? A gente brinca que o goleiro é o que chega primeiro e fecha os portão, né? É o que mais treina. E ele não adianta que a forma que treina, a forma que trabalha, a parte técnica, a evolução era natural. O futebol pedia isso, né? Até hoje o goleiro joga muito com o pé. Alguns goleiros que começaram com essa prática, mas o goleiro, se não treinar e desenvolver essas técnicas, hoje não consegue jogar. E você, quando está assistindo um jogo, deve ver o goleiro falhar. Como é que fica o seu coração, a sua cabeça? Não, a gente acaba dando uma cornetadinha, tudo, mas... Essa dava. Eles compadecem, porque o cara tá ali, ele não quer falhar, cara. Ele não quer falhar. Tá para errar, né? O cara tá ali, o cara tem certeza que não quer, mas infelizmente, às vezes essa tomada de decisão é errada e é fatal. Não tem como voltar atrás. Eu adoro quando vai para os pênaltis, né? Porque aí inverte as condições, né? Porque aí quem tem o benefício é o goleiro, né? Porque o jogador, ele sente, no pênalti, por exemplo, principalmente em disputa de pênalti, eles têm a mesma sensação do goleiro, porque se ele errar ali, não tem como consertar. E a obrigação passa a ser do cara converter, não do goleiro pegar. Tá certo. Agora, Zenga, só uma cutucadinha. Tipo, o zagueiro, quando vem o atacante, fala assim, nossa, vem aquele cara chato me molar. Quando você entrava em campo, qual que era o atacante que mais te deixava um pouquinho com o pulga atrás da orelha? Cara, vamos falar do amador. Vamos falar do amador, cara. Era difícil jogar com o Gilbert, cara. E eu joguei a favor também. Era difícil jogar com o Gilbert. A favor também era brincadeira. Eu joguei em São José. Não coloquei Ele também. alto, né? O Gilbert era um cavalo. Eu joguei em São José da Bela Vista com ele, mas foi campeão amador lá também. Né? São José da Bela Vista em 2005, 2006. E o Gilbert era nosso atacante. Eu me recordo de um lance, cara, eu escantei pro time adversário, o Gilbert foi para marcar, eu gritei, ele jogou eu com a bola lá na rua e jogou eu dentro do gol, cara. E ele mesmo hoje, não estando numa forma ideal, eu fico vendo os jogos dele, ele se posiciona muito bem na área. Ele é terrível. O cabeceio dele era violento. Hoje, até um abraço para ele, encontrei ele hoje no supermercado, ele está trabalhando. Um abração, Gilbert. E está com um projeto importantíssimo, né? Ali na região norte da cidade de Franca. Zenga, já estamos quase encerrando por aqui. Qual que é o projeto internacional? Se falou muito que o internacional poderia surgir no futebol profissional, né? Poderia chegar ao profissional. Como está esse projeto aí do Alvinegro da Estação? O Marcos Silva, não, profissional não. A ideia nossa lá não é... O time profissional da cidade é a Associação Atlética Francana. E o que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai fazer. A ideia nossa é a base. O clube sempre formou muito atleta, revelou muito atleta, e a ideia nossa sempre foi a base. A gente enfrentou algumas dificuldades, já era para ter acontecido, e a gente teve uma dificuldade política, né? Que a gente até teve com o Reinaldo, eu e alguns empresários da cidade. E o Reinaldo mandou um documento para a gente que a gente tinha que reformar o lanchão para poder filiar o clube de base. Reformar o gramado, reformar os vestiários e construir um vestiário novo lá em cima. Então eu percebi que é política. É política, mas a gente está a caminho, está andando, e mais cedo ou mais tarde pode ter certeza que a gente vai estar afiliando o Inter para disputar somente a base. A base, né? Como está acontecendo lá com o Meia-Noite. No Meia-Noite, né? Com Meia-Noite, é isso que a gente pretende. Trabalho lá no Meia-Noite, hein? Verdade. Zenga, está começando a chover, né? Está ventando. Aí vai pegar o certificado ali pro Zenga, né? Fazendo um favor, está aqui o Maicon Teixeira, né? Pra gente entregar aí pro Zenga. Tá aí, garotinho. A homenagem aí da equipe Feras do Rádio e também dos veteranos de Franca, né, o Zenga? Show de bola, muito obrigado, Aí. viu? Vou mostrar pro pessoal aqui, né? Maravilha. Deus Obrigado. abençoe vocês, obrigado, viu? Obrigado. Um abraço aí para todos os atletas do Internacional, toda a diretoria, todos os treinadores, né, das categorias de base lá do Internacional. Eu que agradeço, um abraço. E pro treinador do time veterano. O Caetano tá aqui do lado e não falou. Tem que falar do amador também, né? Que esse ano vem forte, né? Logo, se puder divulgar o time aí, pode divulgar. Vamos segurar que nós vamos fazer um trabalho Mas tem diferente. amistoso sábado à tarde lá, não tem não? Internacional e Palmeirinhas? Palmeirinhas. Opa, que 3 horas maravilha, da hein? tarde, sábado. É o clássico centenário, né? É Tá verdade. centenário. E nós vamos vir esse ano para
Pode deixar escapar esse ano, não. Esse ano vai vir, vai para levar. Tá certo. Alessandro, obrigado pela sua participação aqui, garotinho. Eu que agradeço. Começamos com o pé direito aí. Que seja um ano de muitas histórias. Né? Beleza. Caetano, obrigado, hein? Obrigadão por ter aceitado o convite, tá? Eu sei que você fez uma manobra no SAMU para poder estar aqui hoje. Obrigadão, viu? Eu Te que agradeço de agradeço. coração. É um prazer. Beleza, maravilha.